Olá, tudo bem? Bom dia, vamos continuar nossa leitura do Novo Testamento de 90 dias, de Lucas, capítulo 19 ao 21 e Salmo de número 11. Se você tiver com a tua Bíblia aí, abra ela. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, estarmos juntos aqui. Que o Senhor nos dê toda a clareza, Senhor Deus, com as Escrituras, que nós possamos ter total entendimento, compreensão daquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, que nós possamos ler esse capítulo de Lucas 19 ao 21 e Salmos de número 11, e que o Senhor possa nos ensinar, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Lucas capítulo 19 ao 21 e Salmos 11. Lucas 19, a salvação de Zaqueu, o publicano. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não se conseguia, devido à influência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Zaqueu, desce depressa, pois eu preciso ficar hoje na tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que eu estou doando aos pobres, e se de alguém eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. E assim contou-lhes Jesus: Certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro, e orientando a todos lhes disse: Fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entremente seus súditos o odiavam, e por isso mandaram uma delegação atrás dele protestando: Não queremos que este venha reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou: Muito bom, servo bom, muito bem, servo bom. E por ter sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E a este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro servo explicando: Eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei ela bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Tira o que não puseste e colhes o que não semeaste. Então o Senhor o julgou. Por tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Sendo assim, por que não investiu meu dinheiro no banco? E então, no meu retorno, o receberia eu com juros? Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou: Tirai-lhe a moeda de ouro e enrigai-a ao que tem 10. Eles argumentaram: Mas, Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. Ao que ele proclamou: Contudo, eu vos asseguro que a quem tem mais será concedido, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado.
E quanto àqueles que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitando meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui, executai-os diante de mim. Após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando iam chegando os povoados de Betfagé e Betânia, que ficam próximos do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos com a seguinte instrução: Ide ao povoado que está adiante, e ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o aqui. Se alguém vos interrogar por qual motivo o soltais, respondereis dessa maneira, porque o Senhor precisa dele. E assim os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme ele lhes tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhe indagaram: Por que estáis soltando o jumentinho? Diante do que replicaram: Porque o Senhor precisa dele. Então puderam trazê-lo até Jesus, colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria e em alta voz por todos os milagres que haviam visto e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, entretanto, lhes afirmou: Eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando assim, que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou: Ah, se tu compreendesses nesse dia, sim, tu também o que traz a paz. No entanto, agora isso está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando um grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Mais tarde, entrando no templo, começou a expulsar os que ali estavam negociando. Repreendeu-os. Está escrito: A minha casa será casa de oração, porém vós as transformastes num covil de estelionatários. Versículo 47. Todos os dias Jesus ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo tramavam algo para destruí-lo. Contudo, não conseguiam encontrar um meio para executar seus planos, pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio das suas palavras. Capítulo 20, do livro de Lucas. E aconteceu que num daqueles dias, enquanto Jesus estava ensinando e evangelizando o povo no templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e o questionaram nesses termos: Dize-nos, com que autoridade procedes como tens feito? Ou melhor, quem te deu tal autoridade? Replicou-lhes Jesus: Da mesma forma, eu vos questionarei. Dizei-me, o batismo de João tinha autorização do céu ou dos seres humanos? Diante disso, eles discutiam entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará: então por qual motivo não acreditais nele? Por outro lado, se respondermos dos seres humanos, todo o povo nos apedrejará, pois está convictos de que João era profeta. Por fim, alegaram que não sabiam. Então Jesus lhe respondeu: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço o que eu faço. E em seguida passou Jesus a expor ao povo essa outra parábola. Versículo 9. Certo homem plantou uma vinha, arrendou para alguns vinicultores e saiu de viagem por um longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos vinicultores para receber a sua parte nos lucros da vinha. No entanto, os vinicultores, depois de o espancarem, o mandaram embora de mãos vazias. Diante do ocorrido, enviou-lhes outro servo, mas eles, da mesma forma, a este esbofetearam e, depois de o humilharem, se despediram ele sem nada. Mandou ainda um terceiro servo, todavia este também muito ferir e expulsaram da vinha. Então disse o proprietário da vinha: O que farei? Enviarei meu filho amado. É possível que a este respeitem mais. Contudo, assim que os vinicultores ouviram, tramaram entre si, argumentando: Este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo, e assim a herança caberá a nós.
e atirando o filho para fora da vinha, o assassinaram. E agora? O que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá aqueles vinicultores maus e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, exclamou: que tal coisa jamais ocorra? Porém Jesus olhou bem nos olhos de cada pessoa e indagou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Todo o que bater contra esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela vier e cair será reduzido ao pó. E naquele mesmo instante, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes tentavam de alguma maneira prender a Jesus, pois perceberam que fora contra eles que ele havia exposto esta parábola. Contudo, temiam a reação do povo. Versículo 20. Então, eles se dispuseram a vigiá-lo, para tanto subornaram espiões que se fingiram justos para apanhar Jesus em qualquer eventual deslize verbal e com isso poder entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. E por isso os espiões lhe apresentaram a seguinte questão: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não julgas pela aparência, mas ministras o caminho de Deus de acordo com a verdade. Pois bem, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a astúcia deles e lhes ponderou: mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição estampadas? Imediatamente eles replicaram: de César. Ao que ele lhes ordenou, Jesus lhes ordenou: mostrai-me dai, portanto, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não conseguiram apanhá-lo em palavra alguma perante a multidão e, assombrados com a tua resposta, ficaram em silêncio. Versículo 27. Alguns dos saduceus que pregam que não há ressurreição chegaram para Jesus com a seguinte questão: mestre, Moisés nos legou por escrito que se morrer o irmão de alguém sendo aquele casado e não deixando filho, seu irmão deve se casar com a viúva e gerar descendência ao falecido. Pois bem, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos, o segundo e o terceiro, e mais tarde os demais da mesma forma casaram-se com ela. E morreram 7 sucessivamente sem deixar nenhum filho. Finalmente faleceu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Então Jesus lhes esclareceu: os filhos deste século casam-se e são dados em casamento. Todavia, os que forem julgados dignos de tomar parte do mundo vindouro e na ressurreição dos mortos, não mais se casarão nem serão prometidos para o matrimônio. E também não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição. Quanto aos mortos ressuscitarem, Moisés já o mostrou no relato da sarça, no momento em que ele se refere ao Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Portanto, Deus não é Deus dos mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. Então alguns dos mestres da lei se manifestaram exclamando: mestre, falaste muito bem. E a partir daquele momento ninguém mais ousava lhe interrogar. Versículo 41. Então Jesus lhes indagou: como podem afirmar que Cristo é o filho de Davi, sendo que o próprio Davi declarou no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Dessa forma, portanto, Davi lhe chama Senhor, então como pode ser ele seu filho? E estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus advertiu aos seus discípulos: tende cuidado com os mestres da lei, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e muitos apreciam serem saudados nas praças, ocupar as cadeiras mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Contudo, eles devoram as casas das viúvas e, para não dar na vista, fazem longas orações. Sem dúvida, estes homens sofrerão condenação mais severa. Erguendo os olhos, Jesus observou os ricos colocando das suas contribuições nas caixas para a coleta de ofertas. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas e exclamou: com toda certeza vos asseguro que essa viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos, porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhes sobrava, esta, porém, da sua extrema pobreza deu tudo o que tinha, todo o teu sustento.
Alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de arte dedicadas a Deus. Então lhes declarou Jesus: chegarão os dias nos quais de tudo o que vedes aqui não será deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 7 do capítulo 21. Então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso, e que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhe Jesus proferindo: cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando ele sou eu, e ainda chegou o final dos tempos, a estes não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro, contudo o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Enquanto sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Por isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar na vossa defesa. Porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca, e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir, ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Mas sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá o único fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Versículo 20. Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Então os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade saem imediatamente, os que estiverem nos campos não venham para ela. Porquanto estes serão os dias de vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e irá contra este povo. Esses sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que passe o tempo de poderem agir assim. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Em seguida, Jesus lhe propôs uma parábola. Observai a figueira bem como todas as demais árvores. Assim que começam a brotar, percebendo, reconheceis por vós mesmos que o verão está chegando. Da mesma forma, quando notardes que estes eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Com toda certeza eu vos asseguro que de modo algum passará esta geração sem que todos estes fatos aconteçam, porquanto o céu e a terra desaparecerão, contudo as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Versículo 34. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. E para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha, pois ela certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao pôr do sol caminhava até o monte chamado das Oliveiras, onde passava a noite. Ao raiar do dia, todo o povo se dirigia ao templo para ouvi-lo. Interessante, né? Jesus
passava o dia ensinando no templo, e ao pôr do sol ele caminhava até no monte chamado das Oliveiras, onde ele passava a noite. Ali ele passava a noite em oração. A importância de orar, Jesus deu exemplo para nós, que nós temos que ter essa constante comunhão e sintonia com o Pai, né, de passarmos tempos prolongados mesmo na presença do Senhor, prostrados. E esse tempo que nós estamos aqui lendo o Novo Testamento, se você parar para analisar, nós ficamos aqui lendo o Novo Testamento, 3 capítulos do Novo Testamento e um salmo ou um provérbio, né? Ou seja, um do Antigo Testamento, e a gente fica questão de 20 minutos, 25, dependendo dos textos longos, quase 30 minutos lendo, né? E já somos totalmente enriquecidos no Senhor, abençoados. E se nós pararmos 30 minutos para ler o Novo Testamento, mais a devocional que estamos fazendo do dia a dia, manhã e noite, do Charles Spurgeon, do livro lá do Charles Spurgeon. Mas se a gente parar para fazer orações ao Senhor, e isso prolongado, quanto nós vamos ser abençoados pelo Senhor, quanto nós vamos conseguir discernir muitas coisas que nós não temos conseguido, né? Então, que fique aqui como um ensinamento para nós, como Jesus ele se retirava para orar. Amém? E, para nós terminarmos a leitura de hoje, Salmos de número 11, refúgio, refúgio em Deus. Um salmo de Davi. No Senhor eu me refugio. Como podeis dizer-me, foge como um pássaro para os montes? Vê, os ímpios preparam seus arcos, justam com precisão as flechas nas cordas, para atirar ocultamente contra os retos de coração. Se os fundamentos estão destruídos, que pode o justo fazer? Mas o Senhor está no seu templo sagrado. O Senhor tem seu trono nos céus. Seus olhos observam tudo, vê atentamente os filhos de Adão. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça são odiados por ele. Sobre os ímpios Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento causticante é o que terão. Porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Aleluia! Amém, amados? Vocês podem ver como a palavra explica sobre o inferno, sobre vento causticante, enxofre incandescente. É todo sinal de que existe algo ali que nós temos sim que tomar muito cuidado para não irmos lá na grande eternidade, né? Então é uma vigilância que nós temos que ter. O evangelho é sério, não é brincadeira, não é piadinha de história em quadrinhos fictícia, né? É algo real, poderoso, impactante. E que hoje, se você estiver ouvindo esse áudio aqui, se o Espírito Santo te conduziu até esses 22 minutos de leitura da palavra, prepara o teu espírito e se arrependa ao Senhor e se converta verdadeiramente a Ele dia após dia, para que nós possamos ter uma eternidade com Ele e não nesse lugar causticante de vento, num lugar de enxofre, né, que a gente possa ter tempo de qualidade com Ele aqui na eternidade. Amém? Que o Senhor abençoe grandiosamente o seu dia. Nos vemos daqui a pouquinho também com a devocional do dia a dia, tá bom? Deus abençoe. Beijo.